Estudo em grupo. Olá, meus amigos. Estamos começando hoje o estudo em grupo das obras de André Luiz. Vamos lá. A minha ideia principal, inicial, seria formar um grupo em local físico. Mas logo eu percebi que teria dificuldade em reunir as pessoas, pois elas têm disponibilidades diferentes. Muitos desejariam participar, mas não teriam como comparecer, seja por conta dos horários ou do transporte. Então eu tive a ideia de gravar essas leituras, e a discussão seria posterior, da forma como cada um pudesse contribuir com o seu entendimento do conteúdo estudado. Eventualmente, quem quiser vir à minha casa poderá participar do estudo, no momento da gravação. Fica aí o convite. Pretendemos estudar as obras de modo detalhado, observando e ampliando o entendimento durante a leitura. E os participantes podem comentar na área disponível, seja no canal Paulo de Tarso Espiritismo ou no YouTube, no grupo Estudando em Grupo do Facebook. Os mais interessados poderiam até fazer os questionamentos e comentários antes da gravação, pelos canais já mencionados. Isso enriqueceria o estudo e haveria a participação de mais pessoas, não apenas eu aqui falando. Se esse formato não funcionar, buscaremos outras possibilidades. O importante é o estudo. Vamos lá, vamos começar com o Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção de André Luiz, que fala de como é a vida no mundo espiritual. O prefácio vai ser do Emmanuel. Temos aqui a descrição das 13 obras. Vamos ver se a gente tem coragem e determinação e vamos fazer todas elas. Vamos lá. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhe o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação, funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. No fim dessa leitura, amigos, eu vou trazer um texto sobre esse assunto. Seguindo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Também no fim eu vou trazer para vocês um exemplo de livro que foi escrito sobre o assunto. Seguindo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? Meus amigos mesmos, que na década de 50 se falasse sobre telefone celular, que viam os filmes do Flash Gordon, achavam aquilo um absurdo. E hoje em dia tudo isso é comum. Qualquer pessoa tem um celular, fala com o celular, olha o rosto de quem está a quilômetros e quilômetros de distância. Hoje tudo é normal. Então a gente espanta com as coisas que são descritas nas obras espíritas, quando na verdade nós apenas não conhecemos ainda, não chegamos lá. Seguindo.
A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural e justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Portanto, amigos, leiam tudo o que puderem, tirem suas próprias conclusões, estudem muito, porque estudando vocês vão ter material para análise e entendimento de coisas que hoje ainda não percebem. Seguindo, reportando-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha expressão numérica, milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências, nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços ao bem. Imagine a gente, se você se formasse em medicina e nem mesmo aplicasse injeções. Então, aquilo que a gente aprende na doutrina deve fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que se melhorar partindo dos exemplos que recebemos das lições de Kardec, dos livros que posteriormente foram psicografados, sempre analisando e procurando sempre ser cada dia melhores. Seguindo, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Ou seja, todas as coisas que acontecem para a gente têm um motivo. Nada acontece sem razão. Então a gente deve procurar saber o que eu devo aprender com essa nova dificuldade que apareceu na minha vida. E procurar superar na medida do possível, sempre seguindo os exemplos de Jesus. Seguindo, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Ou seja, ninguém vai cobrar da gente, ninguém vai determinar um karma, nada disso. Somos nós mesmos que vamos decidir os nossos caminhos de acordo com a nossa própria consciência e capacidade de perceber o que erramos, como erramos e por que erramos. Seguindo, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal, sem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que se meteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Ou seja, meus amigos, a gente deve aceitar todos os caminhos espirituais, certo? Agora vamos ver quais foram os temas que apenas esse prefácio abordou. Primeiro, a identidade de André Luiz. Segundo, outras obras que relatam o mundo espiritual. Terceira, modernidades, em 1943, efetivadas atualmente na Terra. Necessidade de analisar o que lemos. Aplicar na vida diária o que aprendemos na doutrina. As dificuldades são o caminho prático para a evolução. Autoanálise constante para evoluir conscientemente. Respeitar todas as opções religiosas e filosóficas. Não há melhores ou piores. Lembrando aqui sobre
outras obras que relatam o mundo espiritual, a identidade de André Luiz, etc., as modernidades, vale observar que André Luiz escreveu essa obra e pôs para ser analisada por espíritos mais altos. E esses, por 3 vezes, mandaram André Luiz diminuir informações, porque nós não estávamos, em 1943, preparados para tanta coisa. Então, se a gente se surpreende com o que está escrito, vocês imaginam qual era a realidade deles. Era muito mais fantástica aos nossos olhos do que nos foi apresentado. Vamos ver o que mais aqui, ó. Vamos falar sobre André Luiz, por que ele escolheu esse nome. Vamos ler um texto que eu encontrei explicado na internet e o link está aqui embaixo de tudo. Vamos ver o que disseram. Para subsidiar a questão sobre a identidade de André Luiz, temos, para que se esclareça, é preciso lembrar do momento em que André Luiz aparece na obra de Chico Xavier. Chico escreveu coisas antes e escreveu coisas depois. Chico e a Federação Espírita Brasileira haviam tido uma grande desilusão de enfrentar um rumoroso processo judicial com a família do escritor Humberto de Campos, que disputa por direitos autorais. Aí foi que ele passou a ser irmão X, vocês devem saber disso. O próprio espírito Humberto de Campos, em mensagem íntima, havia externado seu profundo desgosto ao se deparar com as exigências descabidas dos seus familiares depois da sua morte física. Para efeito de não levantar o médium Chico Xavier e a própria Federação a novo rumoso e sensacionalista com a imprensa e a justiça, o próprio Carlos Chagas optou pelo anonimato do pseudônimo, escolhendo o nome André Luiz, aleatoriamente, tal como era o irmão mais novo de Chico. Segundo Chico Xavier, alguns dados biográficos do mesmo Carlos Chagas foram alterados propositalmente para que ninguém conseguisse juntar uma pessoa com a outra. Assim, dados como o da família, da desencarnação, etc., foram ajustados por ele mesmo, Carlos Chagas, que veio como André Luiz, por ele mesmo, com o fim de não ser descoberto pela família. O próprio prazo da sua permanência no umbral, descrito no livro como sendo 8 anos, na realidade, foi apenas 2 anos. Este erro deveu-se a um simples erro de tipografia, na época da primeira edição, decidindo a Federação pela manutenção desses 8 anos nas edições seguintes, contrariamente ao desejo expresso por Emmanuel e Chico. Pois, segundo nos dizia Chico, André Luiz ficou apenas 2 anos no umbral, certo? E mais abaixo vocês têm aí o link de onde eu colhi essa informação. Abraço por enquanto, meus amigos, e até o próximo encontro. Até mais.